Olá, amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Nosso episódio de número 151. Estamos em Kyoto, em um dia muito especial, que eu posso considerar que foi um dos mais especiais da viagem e também um dos mais especiais da minha vida inteira. Vai com quem? Você vai com Vai quem? com quem você vai? Vai com quem? Eu vou comigo! Semana passada eu comecei a contar para vocês, né, um pouco sobre o festival mais antigo do mundo, que foi a razão de eu sair correndo, né, de Hakone para ir até Kyoto. E esse festival, ele é um festival que dura um mês inteiro e esse último dia, ele dura o dia todo. Ele começa super cedo, quando os deuses estão sendo levados de volta ao templo principal, né? Porque no começo do mês eles tiram os deuses para dar aí uma volta pela humanidade, né? Pela sociedade. E no final do mês eles devolvem os deuses, então, para o templo. Só que esse último dia, né, do festival, ele começa muito cedo e vai até tarde da noite. E eu fiquei nesse festival até a metade do dia. Fiquei com um tempo aí, né? Um espaço de tempo entre essa parada que eles dão no festival e o tempo que eles levam para devolver os deuses ao templo no final do dia. Eu queria aproveitar ao máximo Kyoto, porque Kyoto é uma cidade que tem muitos templos importantes e relevantes. E eu me lembrei que anos antes, numa viagem que eu fiz para o Havaí com a minha irmã, eu fui num templo muito bonito, que foi muito importante para minha vida e mudou a minha vida. Eu posso dizer que até o projeto Eu Vou Comigo, sem eu saber, né, inconscientemente, foi plantado na minha cabeça naquela época, que foi quando eu comecei a entender um pouco quem eu era, né, o meu lugar aí no planeta. E aí eu me lembrei que aquela era uma réplica de um templo que originalmente ficava em Kyoto. E eu conheci um monge muito especial, né, nessa viagem do Havaí, que foi ele quem foi o responsável pela construção daquele templo no Havaí. A exatidão, assim, né, a cópia exata do que o templo era em Kyoto. Então, se eu tô em Kyoto, por que não tentar conhecer o original daquele templo que foi tão importante para mim? E foi exatamente o que eu fui fazer. Saí do centro antigo da cidade e peguei um metrô e um ônibus para ir até essa parte da cidade, onde fica o Byodo-in. É enorme, Kyoto é uma cidade muito grande, então eu levei bastante tempo nesse deslocamento. Mas ao mesmo tempo, os templos são super bem sinalizados, então até é emocionante, assim, né? Você chegar num lugar e ter, né, dentro desse metrô, na saída desse metrô que eu peguei para ir pro Byodo-in, várias placas sinalizando onde era esse templo, vários outros templos também que eram por ali, estavam sinalizados. E lá fui eu, né? Naquele calor de 900 graus, eu não paro de frisar aqui o quão quente tava, porque realmente, gente, é uma coisa muito diferente, assim, é bem desgastante até esse calor. Para vocês terem uma ideia, nessa altura da viagem, eu tava desesperada para encontrar lugares que tinham banheiro público, para eu conseguir molhar minha roupa, para eu aguentar ficar um pouco no calor. Tamanha a intensidade desse momento. E assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de calor. E essa técnica eu adotei e eu usei muito no Japão. Então, levar roupas leves, assim, que secam rápido, roupas de academia, né, daquele tecido de dry fit, ajuda muito, porque você sua muito. E procurar banheiros e se molhar. E aí eu molhava, tirava minha camiseta, né? Ia de top, encharcava a minha roupa, colocava ela encharcada e pasmem, assim, coisa de meia hora depois eu já precisava fazer de novo, porque tava realmente muito quente. Então saí naquele calorão, eu, minha sombrinha, né?
e fui andando até o Templo Byodo-in. O Templo Byodo-in é esse templo do Havaí. Ele é um templo budista e tem um Buda muito bonito. E eu tava com a mesma sensação que eu teria, né, se eu estivesse lá no Havaí, muita alegria, muita felicidade. E normalmente os templos são gratuitos para você entrar, mas esse daí não era não. E no Japão não é muito assim que funciona também. Uma recomendação é você sempre ter ali umas moedas, um dinheiro em espécie, porque os lugares não aceitam muito cartão, por mais tecnológico, né, que o Japão seja e a gente imagina, né, que ele seja, mas muitos lugares eles aceitam só dinheiro. E aí eu tava ali com meu dinheirinho, paguei minha entrada e puf, né, caí naquele lugar. Que aí sim era o lugar que eu tava imaginando exatamente. O templo é uma réplica perfeita. E foi muito emocionante a minha chegada por lá. É uma coisa muito pessoal, né? Porque vocês podem estar olhando e pensando, ai, grande coisa. Ela foi isso. Então eu vou deixar para vocês aqui o vídeo que eu gravei quando eu tava lá, para vocês terem uma ideia de qual é a carinha dele e qual foi a emoção que eu senti quando eu tava por lá. Gente, eu vim pra sombra aqui porque eu quero compartilhar uma história com vocês que tem tudo a ver. Tô até emocionada aqui com o Bioduin. Aquelas coisas na vida, né, que a gente só vê a pessoa fazendo tudo, acha que a vida de todo mundo tá sempre muito maravilhosa e tal. Em 2012 eu fui com a minha irmã pela primeira vez no Bioduin, no Havaí. Sem querer, a gente acabou parando lá, foi uma coisa bem louca. E eu tava num momento meio complicado na minha vida, assim, internamente, né? Apesar de eu estar no Havaí, tava maravilhoso, mas eu tava sem perspectiva. Tinha saído de um trabalho já fazia um tempo, não tava arrumando outro. Não sabia direito o que ia acontecer da minha vida e tal. Tava desesperançosa, eu acho que essa é uma palavra forte, mas que significa bastante daquele momento. E aí a gente parou sem querer no Bioduin e eu me encantei por um símbolo que tinha no templo, que era esse daqui. E eu mal sabia o que ele significava. E tava lá, eu desiludida, pensando, né, pedindo ajuda aos deuses do universo todo, inclusive ao Buda. Quando chegou um monge do meu lado para conversar, um senhorzinho bem, né, bonitinho assim. E a gente ficou batendo o maior papo sobre a vida. E eu falei para ele, né, o que eu tava passando e tudo mais. E ele foi tão gentil comigo, me falou umas palavras tão bonitas, que o Bioduin ficou gravado para sempre na minha memória. Aí, em 2015 eu tive a sorte de voltar pro Havaí novamente, fui com os meus pais, encontrei o monge novamente. Ele lembrou de mim, a minha irmã não foi com a gente nessa viagem, ela estava abrindo o espaço dela de yoga no Brasil. Ele lembrou da minha irmã, ele mandou uns presentes pro espaço da minha irmã. E ele contou a história do templo, que o templo original era aqui em Kyoto e que ele tinha se mudado para Havaí. E tá aqui em Kyoto hoje, para mim, vocês estão vendo, é muito potente. Eu tô chorando, marejado aqui, segurando. Porque ele realmente me passou uma mensagem muito bonita e me fez acreditar naquele dia. E olha onde eu cheguei, sabe? E olha quanta coisa aconteceu. O Eu Vou Comigo nasceu. Tanta coisa boa. Tantos trabalhos legais que eu consegui realizar. Quantas mudanças, quanta gente boa entrou no meu caminho. E eu sou muito grata, mesmo, de ter estado lá e de poder estar aqui hoje.
contando isso para vocês e sentindo tudo isso que eu tô sentindo. Falo que foi emocionante mesmo. A possibilidade de estar em Kyoto, né? Quando eu fui para o Havaí já era algo tão surreal, tão magnífico, assim, tão incrível. E quando eu conversei com aquele monge, que foi na verdade quem me ajudou a ter um insight, né? Uma visão muito grande de quão pequeno, mas significativo a gente é, né? Na nossa vida, na vida das pessoas que estão em volta, no nosso planeta, no nosso universo. E quando ele me falou que o templo original era em Kyoto, eu pensei, nossa, né? O Japão, que incrível! E ele me contou várias histórias da vida dele e tudo mais. Eu fiquei, nossa, uau, um dia eu ainda quero ir lá, se eu tiver a oportunidade. E aí, de repente, eu fiz a oportunidade, né? A oportunidade surgiu e eu aproveitei a oportunidade com todas as forças. E aí eu tava lá. Então foi um negócio assim muito incrível pra mim, emocionalmente mesmo importante e um passo muito grande na minha história de viajante também, né? Porque é muito engrandecedor, recompensador quando você conquista, né, essas coisas. E aí eu quis conhecer o templo por dentro, tive que pagar mais. E eles fazem um tour lá no Havaí. Você entra, pelo menos quando eu fui, você entrava e conhecia à vontade. No Havaí, esse templo ele fica num vale muito bonito. Mas isso a gente pode falar numa outra viagem, num outro podcast sobre a viagem do Havaí. Ele fica num lugar muito bonito. No Japão, ele fica num lugar bonito, mas não é tão impressionante assim quanto o lugar do Havaí. E você também pode entrar e andar livremente. Lá eu tive que pagar uma entrada para as áreas comuns do templo e um outro ingresso que me deu direito a conhecer num tour guiado, porque você também não pode entrar sem um guia, o templo por dentro. O problema desse tour guiado é que ele era só em japonês, eles não tinham o tour em inglês. Mas mesmo assim eu quis ir, porque o Buda que fica lá dentro é muito bonito, é muito grandão, é muito lindo. E lá foi a razão de eu ter feito a minha tatuagem, né? Pra quem não sabe, é um símbolo budista. E eu posso explicar um pouco mais, ou vocês podem procurar também. Chama a Roda do Dharma. São os 8 caminhos para você fazer a evolução espiritual, né? E se tornar um Buda. E fala de ações positivas, na verdade, coisas que você tem que fazer para tornar a sua vida e a vida dos outros melhor, sem um entrar no espaço do outro. E lá também tem um museu nesse templo que também é muito interessante, foi muito legal. Ele conta bastante a história do templo, pegou fogo, né? Aquelas coisas muito antigas. Esse templo também é muito, muito antigo. Eu passei uma boa parte desse dia por lá, até que foi chegando a hora de eu pegar toda essa minha emoção, né, e começar a voltar, porque o festival no bairro do Guion continuava. E fui fazendo o meu caminho de volta. Essa localização aonde está o Bioduin, vale a pena você ir com dias para passear, porque existem muitos templos por lá e é uma parte da cidade também que é muito antiga. Tem vários mercadinhos, assim, como se fosse mercado municipal, né? Vários mercadinhos municipais, muita lojinha, comida, coisa bem local. Matcha. Matcha é um chá verde que eles tomam por lá. Lá é a região oficial do matcha no Japão. Então, para quem gosta, vai com tudo, sabe? E vai de coração aberto, porque também não é uma parte da cidade onde eles falam muito inglês, mas é uma parte muito local. Então, você vai ver muita coisa interessante por lá. E mesmo que seja só no caminho de um templo até o metrô, fica tranquilo, tem bastante coisa. Lembre-se de ter sempre com você um pouco de dinheiro em espécie. E se você estiver no calor, vai preparado com tudo aquilo que eu já falei para vocês antes.
E eu fui parando nesse caminho, né, do metrô, fui pegando algo para tomar, uma coisa gelada, um chá gelado, tal, fui conhecendo um pouco mais. Porém, ficou em mim a vontade de voltar porque não deu para aproveitar o tanto que eu gostaria. Mas o festival em Gyeong continuava e era para lá que eu estava indo, e eu vou contar para vocês o fechamento dessa parte da viagem em Kyoto no nosso podcast da próxima semana. Então nos encontramos no seu streaming de preferência na próxima sexta-feira pela manhã e aqui no YouTube também. Até lá! Vai com quem? Você vai com Quem quem? que você vai? Vai com quem? Eu vou